E agora apresentar aqui conosco ele que é pastor, casado, já tem 8 anos com a Nanda. Um abraço para a Nanda. E é pregador do evangelho, já saiu do estado de Minas Gerais, já pregou mais de 12 vezes no Rio de Janeiro. Pregou em todas as galáxias, né, pastor? Quase carioca. Já tá virando carioca com vocês, pastor Roberto Ferreira, é isso? Exatamente. Pastor, se apresenta mais ainda pro pessoal, para quem não te conhece aí, de onde você é, mais do seu ministério, pode falar. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Roberto Ferreira aqui na voz. Estamos aqui para a glória de Deus. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade que me é confiada, né, de estar com vocês aqui. Eu agradecer a vocês pelo convite. É uma honra poder estar aqui. Eu acredito que vai ser uma noite muito produtiva. Amém. Venho ali do Jardim Teresópolis. Betim. Betim, né? E estou em transição de mudança. Se der tempo a gente fala disso aí. Vou ser morador do Granja Verde em breve. Até na segunda-feira a gente já deve estar ali no Granja Verde, mas conhecido ali muito nas regiões do Jardim Teresópolis, Vila Recreio. E hoje pastor presidente do Ministério Visão Celestial, que está no Jardim Teresópolis, Betim. Qual que é o endereço, pastor? Às vezes tem alguém aí que tá ouvindo e tá precisando de visitar uma igreja, então você já fala o endereço da congregação. Isso, o Ministério Visão Celestial está na Avenida Belo Horizonte, 1160, Jardim Teresópolis, Betim. Amém. Segundo piso. Amém. Cumprimentar também os meus amigos, o Wilke e Valmir, que está ali nos bastidores, nos auxiliando. Um abraço para vocês. Eu acredito que de pouquinho o pessoal da igreja vai chegar aí, né, pastor? Que você falou que os meninos estão em culto, mas daqui a pouquinho se chegar e mandar mensagem, ou quem já chegando aqui quiser mandar uma pergunta, porque além do testemunho do pastor Roberto, nós iremos abordar o tema sobre dons espirituais. E eu tenho certeza que será, assim, um momento muito oportuno de nós falarmos sobre isso. Mas, pastor, como de prática, eu gosto de perguntar sempre, como que era a vida do senhor antes de conhecer Jesus? Como é que era a infância, a adolescência? Aprontava muito? Como é que era? Olha, eu costumo chamar meu testemunho até de testemunho, né? Testemunho. Porque mistura aí uma história triste, mas Deus entrou nela e fez essa história ser uma história de sucesso. Só foi possível em Deus. Hoje eu trabalho, né? Além de pastor, vocação, mas profissão, eu sou locutor. E eu até conversei com algumas pessoas essa semana sobre isso e converso com pessoas no ambiente de trabalho sobre isso. Quem me vê assim, comunicativo, quem me vê trabalhando com comunicação, quem me vê assim, extrovertido, brincalhão, não imagina que eu era introvertido. Eu era o oposto de tudo isso que as pessoas vê hoje. Inclusive, eu não era comunicativo. Eu tinha dificuldade de comunicação. E quando eu me comunicava, era mais através do rap, porque eu cantava rap. E eu me descobri, para destravar um pouco, no rap. Mas a minha maior dificuldade, além da questão da comunicação, era o medo no expressar das palavras, porque como eu falava muitas gírias e dialeto periférico, aí eu ficava pensando, é melhor não falar. Então, se fosse para falar, eu falava mais através do rap, mas aí era a minha maneira de expressão da época, né? Mas era uma pessoa muito assim, calada, mais na minha, e ficava mais tranquila assim, e realmente falava muitas gírias e tinha essa dificuldade de comunicação e de até mesmo de socializar, né? Eu era mais na minha realmente. Meus irmãos me levavam para alguns eventos de hip hop e eu passei a gostar do rap, comecei a escrever para me expressar, mas comunicação minha é uma comunicação realmente que hoje eu só sou o que sou, graças a Deus, porque ele entrou na minha história e mudou a minha história e fez eu ser quem eu sou hoje, né? Pela bondade dele, tanto como pastor, como comunicador na área da locução, né? Mas o que acontece? Eu tive uma infância, eu sou de uma família, né? Meu pai hoje, Deus já o recolheu, então só tenho a minha mãe viva, tem 84 anos. E eu tenho irmãs e irmãos, são 4 mulheres e 3 irmãos. Então eu sou o caçula lá no meio da família. E aí criado ali com os cuidados deles, da minha mãe e dos meus pais. Mas nesse ambiente familiar, daquele menino calado, daquele menino mais na dele, e que começou a curtir um rap, começou a se expressar através do rap, de certa forma, escrever o que sentia, deixando registrado em caderno. Mas eu morei por muitos anos num bairro chamado Vila Recreio, que é ao lado do Jardim Teresópolis, e morando ali, vendo algumas coisas, no meados ali de 2004 para 2005, eu acabei sendo expulso da escola, né? E eu fui expulso da escola na 5ª série.
Quando eu fui expulso da escola, sim, ele foi de uma forma, soou com uma forma assim, negativa mesmo, né? Pra manchar minha imagem mesmo, até porque eu não saí da escola, eu fui expulso, então algo eu fiz. E o que fiz na época foi algo assim muito pesado, foi até com relação ao professor mesmo, um desentendimento de sala, mas aí acabou que eu fui expulso da escola. E aí nesse espaço de ser expulso da escola, passado poucos dias, eu já estava muito próximo dos traficantes lá da época, que era uma quadrilha que tinha aproximadamente, a facção criminosa na época, ele tinha uns 30 homens mais ou menos, essa quadrilha é muito grande, e eu ficava muito próximo, fui ficando próximo, e eu até costumo dizer, cuidado perto de quem você se aproxima, né? Porque você pode se tornar parecido com aquela pessoa a quem você fica muito perto. E eu comecei a ficar vendo aquelas coisas, ficava perto, daqui a pouco eu começava a alertar eles quando a polícia estava vindo, e aí as coisas só começou a acontecer quando passou-se um período de tempo, eu fui dar uma ideia para o traficante. Fui dar uma ideia para ele, porque novo, hein? Olha pra você ver, novo. Fui dar uma ideia para ele que eu observava que a polícia vinha, às vezes eles eram presos, e eu fui falei assim, né? não, eles eram presos ou perdi ali a mercadoria deles, que era a droga que eles vendiam, as armas, e eu ficava escutando aquilo e vendo. E aí calado, pensando, essas pessoas que é caladas são bem observadoras, então, observando ali os fatos, eu fui dar uma ideia para o traficante, para o dono da boca no caso, né? Falei com ele assim, ó, aqui, tem como ir em Belo Horizonte, falei com ele, tem como comprar, chamado rádio Ok-Tok. Você compra um par dele, coloca um jovem em cima da laje, um na porta do beco, pega um ponto estratégico, olha a visão. Usando de forma errada, né? Se tinha sabedoria, né? Mas usou. Estão usando do lado errado. E eu falei, coloca a pessoa em ponto estratégico. Quando vier a polícia, vamos fazer um sinal, inventar um código. E aí, fala tal código é a polícia. Fala tal código é morador. Fala tal código pode ser o inimigo ali, que tinha guerra contra eles. Enfim. Ele gostou da ideia e eu ainda dei sugestão de horário. Fiz planilha para ele, né? Mente assim que, para aquilo ali, estava sendo uma mente até maliciosa, maquiavélica. E aí, dei para ele uma planilha e falei, olha... A pessoa sobe para a laje 6 horas da noite e desce aproximadamente 6 horas da manhã. Aí você manda lá para cima da laje para, como diz o ditado no dialeto periférico, para fortalecer quem tiver na laje, você manda bebida, manda coisa lá para cima para a pessoa comer, mas é um horário, vai ficar de 6 do início da noite até umas 6 da manhã mais ou menos. E aí, super gostou da ideia, deu o dinheiro e até eu mesmo fui comprar na época. Comprei, cheguei, só que, olha pra você ver que história. Aí não tinha ninguém pra subir pra essa laje. Falou, mas quem vai ficar na laje? Não. Você ficou assim. Quem vai ficar nessa laje, né? E aí tem alguém que diz a seguinte frase, né? Quem dá a visão assume a missão. E aí ele falou, me chamavam na época de Betão, né? Apelidaram eu disso. Betão desse tamanho, já era um engano no apelido, né? E aí falaram assim, ô Betão, já que você deu a ideia... de forma experimental, fica você na laje. Né? Até a gente ver como funciona, depois a gente troca e arruma outro para trocar o posto lá. E aí, quando menos se espera, além de eu ir para uma laje, eu tô entrando no crime. Eu entrei no crime. Entendeu? Então veja que uma ideia virou um laço, aquele laço eu caí e entrei. Entrei como um olheiro do tráfico, vamos dizer assim, né? E a laje que dava esse ponto estratégico, olha como que o diabo é, porque eu não vou colocar aqui tudo... culpa dele, eu sei das minhas culpas e sei também das dele, né? Como se dá a brecha. 90% do que fiz, eu não vejo o diabo nisso. Só 10% e olha lá. Mas veja como que é a coisa. A laje que dava o ponto estratégico que eu escolhi, ela ficava a 2 lajes da casa da minha mãe. Ou seja, havia momentos que eu estava de madrugada e minha mãe subia na laje e me via lá. Né? E ali, aquele ali já era uma cena de acortar o coração de qualquer um. Nossa. Porque a minha mãe, ela... de madrugada ela me chamava, filho, vem dormir, vem dormir. E eu olhava, não, eu escolhi essa vida, vai dormir assim. Ó. E ela é crente? Crente. Cristã. E aí a minha mãe falava de madrugada, 2, 3 horas da manhã, meu filho, vem dormir, tô te esperando. Eu falei, não mãe, vai dormir assim, ó, eu escolhi essa vida, fica em paz, vai dormir. E aí muitas das vezes eu de madrugada ali tinha uma função de olheiro do tráfico, e minha mãe olhando pra mim, Deus olhando pra minha mãe e pra mim, por ter misericórdia da minha vida. Muitas das vezes ela ajoelhava naquela laje da casa dela, estendia as mãos em direção à minha vida, orava. E quando dava de manhã, era hora de ir embora, descia com uma arma que ficava e um rádio, por causa das guerras lá. E aí entrava dentro de casa assim, ela me esperando, muitas das vezes a minha mãe ficou muitas noites sem dormir também, devido a essa situação. E aí chegava e
entrava ali, dormia, acordava ali por volta de 1 hora. Quando acordava 1 hora da tarde, aí já era um outro Roberto, né? Já era uma outra realidade. Já estava querendo estar fazendo assalto à mão armada, o 55, o 57, né? Que é o 57, assalto à mão armada. Aí já estava em outras realidades, para daqui a pouco lá na frente começar a ser o vendedor de droga. Aí depois começou a fazer rodízio nessa laje, hoje é fulano, hoje é ciclano, hoje é você. E aí quando eu tava lá embaixo, não tava lá em cima, já tinha que ser o vendedor de droga para essa pessoa. E aí quando assustou que não, eu fui fazendo o que faz com que a pessoa, como que eu posso dizer, mexe no ego de quem tá nessa vida, né? Comecei a galgar, comecei a crescer dentro daquilo ali, de forma errada. E aí minha família sempre pregando ali pra mim, a minha irmã evangélica também, minha mãe, indo na favela atrás de mim, na boca atrás de mim. E eu falo, não, escolhi essa vida, deixa eu pra lá, não sei o quê. E aí vi muita gente morrer, vi muita coisa, né? Passando por essa situação. E me perdi, essa é a palavra, né? E aí, onde eu comecei a me encontrar no meio dessa história que já começou assim estranha e foi piorando e vem para a gravidade das coisas. Como começou a melhorar? Minha mãe sempre orava assim: Deus tem misericórdia do meu filho. Deus tem misericórdia do meu filho. Mas chegou um determinado tempo que Deus tinha muita misericórdia mesmo. Saía para assaltar, não ia preso. Saía para trocar tiro, não morria. Então, era muitas situações onde eu via a mão de Deus me livrando, tinha ter misericórdia, mas eu não mudava de vida. Eu não valorizava nenhum livramento, não valorizava nada do que ele estava fazendo na minha vida. Você tinha essa consciência que realmente você fala assim, poxa, não bate tipo assim um sentimento, assim, poxa, eu deveria, né, parar com essa vida, ou você nunca teve esse sentimento, ou tinha, mas era mais forte você ficar, porque querendo ou não era o seu ganha-pão? Não tinha, naquele primeiro momento não tinha, eu me lancei. Sua consciência já estava... O menino que foi expulso da escola, ele entrou com muita revolta, na hora que entrou, assim, já foi jogou a revolta ali, jogou o ódio ali no meio, e como diz a Bíblia, né, não dei lugar ao diabo. A partir do momento que eu dei lugar ao diabo, eu fui com tudo. Lancei ali e entrei num abismo que vai puxando outro abismo, e o negócio foi piorando. Aí vai crescendo ali dentro, e quanto mais você cresce também, mais cresce também a chance de você morrer naquela vida. Com certeza. Morrer, ser preso, outras coisas mais. Enfim, quando que essa chave vira? Que a minha mãe para de orar assim, ó, Deus tenha misericórdia, e começa a orar assim, ó, que até aconselho mães que estiverem vendo, para começar a orar assim, você que é filha, né, ou irmã de alguém que está nessa vida, ore como minha mãe orou, é a chave de hoje, eu acho que é essa. Por quê? Ela parou de orar, Deus tem misericórdia, e começou a orar assim, ó, Deus, cria uma situação e tira o meu filho dessa vida. Uau. Cria uma situação e tira meu filho dessa vida, porque eu preciso informar para quem está assistindo, que tem familiar no tráfico, se Deus não criar uma situação, que seja uma situação criada por Deus mesmo, a pessoa não vem. Por que ela não vem? Porque aquele ambiente, embora ele é muito perigoso, tem gente que fala, o dinheiro do crime é dinheiro fácil. Fácil? Quem tá ali naquela madrugada, naquela venda ali, a vida dele tá ali, qualquer momento é pra perder a vida. Seja com guerra com traficante, seja entre eles mesmos, seja por inveja de um cara que se diz parceiro que não é. Polícia, seja, né, pela própria polícia vindo, ele tendo que correr, ou ele tendo que trocar pra ele não perder na cabeça dele, enfim. Onde tá o fácil disso aí? Não é fácil, não. E aí, ela cria uma situação e tira meu filho dessa vida. Aí, onde Deus me pega no meio dessa oração dessa mãe aí? Chegou no nosso conhecimento lá na favela, o nome disso aí pra quem é do tráfico ou pra quem é de favela na gíria, né? É fita dada. Quando alguém trabalha em um determinado local, descobre como que é o andamento daquele local, em termos de dinheiro, em termos de movimentação, e acaba passando para alguém, para aquela pessoa roubar aquela loja da forma que ela está falando. Eles chamam isso de fita dada. Aí o que vai acontecer? Alguém chega lá na favela, no Vila Recreio, e fala, olha, eu conheço uma mulher que fica atrás de um balcão sozinha, e no balcão dela, numa sexta-feira, R$3.000. R$3.000 e roupa, moda masculina e feminina para passar final de ano. E é uma mulher sozinha e toda sexta-feira, 3 horas da tarde, no caixa dela tem 3.000. Esse 3.000 não tem a ver com o lucro dela de venda na roupa. É porque o marido dela trabalha com van e ele pega esse dinheiro e ele guarda ali. Então alguém teve esse acesso, né? E passou o acesso. E aí falou, faz lá, roupa para final de ano e tal. E chegou no nosso conhecimento. Eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e vou ver essa loja. Se de fato for o que é, nós vamos roubar essa loja. E minha mãe já tinha orado. Cria uma situação.
Enfim, fui lá na loja, como quem fosse comprar pela primeira vez. Observei, vi que era uma mulher mesmo, ficava atrás do balcão, era a loja do jeito que falou, porta de vidro para entrar, enfim. Muito fácil. Analisei aparentemente, muito fácil, né? Aí eu criei uma imagem, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, criei uma imagem e da minha cabeça eu criei possíveis reações da mulher quando eu voltasse. Aí eu criei um pensamento machista e egoísta acerca daquela mulher. Eu pensei, quando eu voltar armado, ela vai chorar. Ah, não, talvez ela vai gritar. Ah, não, talvez ela vai ficar trêmula. Talvez ela vai desmaiar. E aí, para essas reações, eu vou falar pra ela, cala a boca, não reais, senão eu te mato. Então, criei um pensamento egoísta e machista acerca dessa mulher. Essa história que eu tô te contando saiu até na televisão. Esse ano eles vieram e pegaram esse testemunho também. Colocaram até na televisão. Então, vai escutando. Aí, a gente foi. Aí eu fui e levei 2 comparsas. Eu falei o seguinte, eu vou anunciar o assalto, deixa que eu anuncio, faço questão. Mulher não vai reagir. Se reagir, tal, possíveis reações eu já tinha criado de reflexo diante do revólver, se ela vê, mente assim, muito maquiavélica mesmo. E aí eu levei 2 comparsas nesse dia. Falei, vocês recolhem a mercadoria e o dinheiro dela. Deixa que eu vou anunciar o assalto. Entramos na loja como quem fosse comprar, ficou olhando, ela pode ficar à vontade, traz do balcão. Aí na primeira oportunidade que eu tive, eu tirei o revólver, coloquei no rosto dela e falei, dona, é um assalto, não reage, senão eu te mato. E aí comecei já a guardar possíveis reações, né? E eu tô aqui, ó, sem gracinha, tia, é um assalto, não reage, senão eu te mato. Pode recolher, é nós, é o crime, aqui é a favela, aqui é nós. Foi pressão psicológica, liberando essas palavras ruins pra cima da mulher. Primeiro, não chorou. Segundo, não ficou pálida. Terceiro, não ficou trêmula, não ficou perplexa diante de um revólver calibre 38 carregado no rosto dela. E eu aqui, e a mulher ficou assim, ó. Serena, tranquila, muito calma. Tudo que eu pensei dela foi desconstruído na minha frente com a tranquilidade dela. E ela ficou assim. Parecia que sabia que ia acontecer. E eu aqui, ó, é um assalto, não reais, não de mais, sem gracinha. E ela aqui, ó, seríssima, sem mostrar assim desespero diante de uma situação daquela. E aí, a tranquilidade dela já começou a me assustar, muito tranquila. E eu, pode recolher, pega a mercadoria, pega o dinheiro, sem gracinha, tia, e o revólver muito próximo, né, do rosto dela. E aí, eu comecei a pensar, pra você ver, mente de traficante, de assaltante, mente ruim, mas pela tranquilidade dela, ela me fez parar pra pensar numa fração de 5 segundos. E o meu pensamento foi esse. Essa mulher deve ser crente. Essa mulher deve ser crente. Tá muito tranquila, deve ser crente. E aí, além de ficar tranquila, ela resolveu abrir a boca. Nossa. E aí ela falou, abaixa o revólver. Sério, do jeito que eu tô falando aqui, abaixa o revólver. E eu aqui, ó. Você é doido, tia? Quer um assalto? Cala a boca, não te mato. Abaixa o revólver. Aí eu, abaixar por quê? Ela, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está com vocês 3. Nu. Aí eu fui dar uma de doido e pressão psicológica de novo, né? Dando uma de doido. Aí eu falei com ela, não tem ninguém aqui não, a senhora fica sozinha. Ela falou, não, o pai tá aqui, o filho tá aqui, o Espírito Santo tá aqui, eu não fico sozinha não. Aí eu já tremi. Ah, você conhece também, né? Aí eu já vou recuar o revólver assim, e ali tirou qualquer vontade minha de continuar aquele assalto. Aí eu falei com os meninos assim, aqui, a mulher é crente, eu vou roubar ela não. Vou roubar ela não. Cortou minha onda aqui. Aí você falou, dona, quiser pregar pra nós, pode pregar, mas ela vai te roubar. Os outros 2 que estavam comigo, levou pro lado da zoeira, né? E aí ela resolveu ser essa mulher aí que ia profetizar em ossos secos, né? Que no meu testemunho que eu até conto que eu falo osso seco nunca mais, mas ela virou um profeta no vale, a profetisa no vale. E ela falou, pode me roubar que o Deus que eu sirvo vai me dar em dobro. E foi liberando palavras em cima de nós. E aí a gente pegando as coisas e a mulher mandando Bíblia lá atrás do balcão. Ela estava lá atrás, ela ficou e pregando. Os meninos ironizavam, falavam, dona, isso aqui não é um culto, é um assalto, cala a boca. E ela, não, pode roubar tudo, mas eu vou pregar para os 3. O Deus que eu sirvo, eu sou fiel. Tudo que vocês levarem vai me dar em dobro. Mas eu vou pregar para vocês 3. Que fé, hein? Que fé. E eu falei, crente é maluco, crente é doido, esse povo é maluco. E eu fiquei só na minha, no meu canto ali, ó. Cortou minha onda qualquer de assalto, né? E eles pegou a mercadoria. Quando foi no balcão para pegar o dinheiro, sabe quanto que tinha lá? Eu lembro perfeitamente. Tinha 15 reais. Cadê os 3.000 reais que fica aqui? Aí ela já entendeu que alguém tinha passado. A fita já.
cadê os 3 mil reais? Ela falou, o meu marido levou o dinheiro mais cedo. Tá blefando, cadê ele? Ele não tá aqui. Cadê o dinheiro? Tem não, só tinha 15 reais. Aí pegou umas mercadorias dela e beleza. Falamos, vamos sair dessa loja. Vambora. Que doideira é essa que tá acontecendo aqui? É o momento da fuga desse assalto. E aí, na hora que a gente foi sair da loja, que é uma porta de vidro. Uma porta de vidro. Lá no balcão ela gritou. Vocês 3, deixa eu falar a última coisa. O menino que tava comigo falou, ô dona, a senhora é chata demais, pelo amor de Deus, tem lógica não. Abusada, né? Se nós demorar pra sair daqui, a gente vai ser preso. Tem que ir embora, cala a boca. Deixa eu falar a última coisa. Pelo amor de Deus, então fala logo. Aí a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Ela foi e falou. De vocês, assim diz o Senhor. Foi a primeira palavra, né? Assim diz o Senhor. De vocês 3, apenas um vai ouvir, sobreviver e contar o testemunho. Uau. Porque 2 descerão à sepultura. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Na lata. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Lá na frente você vai fazer algumas perguntas, né, sobre dons. Sim. E aí ela falou isso. Assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor é muito sério, né? É, porque não é qualquer um que tá falando. É. E aí eu falei assim, meu Deus. O menino que tava comigo falou assim, que isso, dona, vai mandar matar a gente? Até pegou o revólver de mim, foi pro lado dela, vai mandar matar a gente? Que negócio é esse aí? Ela falou, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu faço menção do nome do Senhor. O Deus que falou na minha boca vai cumprir essa profecia. Detalhe, olha o que a mulher falou. Pode correr, porque nem a polícia eu vou chamar. Mas eu vou dobrar o meu joelho, porque Deus vai cumprir essa palavra. Nossa, Deus. Meu amigo, eu não queria ter entrado ali. Você queria ter entrado em qualquer lugar, menos ali. Ali é um lugar que você não queria ter entrado. Você fala, sangue de Jesus tem poder, né? Aí saímos. Aí eu comecei a correr pra gente dar essa fuga. Pra chegar lá na favela. A pé ou você sabe? Foi a pé. Aí nós foi dar essa fuga aí. E aí chegamos no beco da favela. E aí eu já correndo, tava passando umas coisas na minha cabeça. Sobre o que ela tava falando. Eu falei, que isso? Que é aquele que aconteceu? Assim, começou a vir uns flashes na minha cabeça. Aí chegamos no beco, sentamos no beco, lá no Vila Recreio. E aí chegamos lá, eles sentaram. Vamos dividir as roupas aqui, Betão. É um pouco pro seu, um pouco pra mim, um pouco pro seu, um pouco pra mim. Dividindo ali aquela mercadoria que tinha pegado das roupas de final de ano. R$5 pra cada. E as roupas foi dividir. Beleza. Com eles sentados no chão, Daniel, eu falei assim, aquilo ali que aquela mulher falou, uma revelação. Você já tem um pouco de conhecimento? Meu pai, né, ele me levava muito para a igreja até pentecostal, e a gente via muito essas coisas. Então eu falei que aquilo ali foi uma revelação. Na verdade foi uma profecia, mas como eu não sabia usar o termo, eu falei, aquilo ali foi uma revelação. Aí eles brincaram. Ô Betão, revelação é grupo de pagode, mano. Gente, sério. Levaram pro lado da brincadeira. Perdão, Deus. Aqui, estava muito brincalhão na época, não tava? Tava só zoando. Só a zoeira do momento, né? Uhum. E eu sério ali pensando o que a mulher falou e eles estão levando pro lado da zoeira. Betão, revelação é grupo de pagode, mano. E, cara, a mulher falou que um vai sobreviver e vai contar testemunho. Aí eu fiz o que Jeremias fez no capítulo número 1 do seu livro. Coloquei meus poréns diante de Deus. Aí eu comecei a falar, mas como um vai contar esse testemunho se eu não sei falar? Quinta série. Como que vai ser isso daí de contar testemunho desse jeito? Né? No meio disso, eu fiz uma música. Porque a música, ela foi até um rap. No meio disso, virou uma música. Que essa indagação minha virou uma música. Que era assim, só um trechinho. Ó. Como pode um Deus como você me querer? Cabuloso de abarreta atirando para não morrer. Como pode um Deus como você me querer? Cabuloso de abarreta atirando para não morrer. Aí Deus fala assim, filho, escuta o que eu vou dizer. O meu nome tem todo o poder, independentemente das PT. Eu amo você. Então, eu falei, vou me lançar. Vou recuar aqui, vou conversar com o chefe que tem que conversar e vou dizer que crime não. Parei por aqui, né? Vou entregar o que tem que te entregar, parei por aqui e vou procurar Jesus. E fui para a igreja, num evento de jovens em uma gincana, eu fui. Passou pouco tempo, 2 meses dessa história que passou, o primeiro já foi assassinado, que estava comigo, foi assassinado, né, e encontrado
morto alguns dias depois, o corpo até em estado de decomposição. Perdão, quanto tempo passou? Uns 2 meses depois. 2 meses. Já estava assassinado. Passou mais um período de tempo que eu não lembro, mas também que não foi extenso, o outro também foi assassinado. Nesse meio tempo, ó, o outro que estava vivo chegou a conversar com você ou não? Não, porque não recordava do que foi falado. Parece que o diabo cega a pessoa, ele ensurdece. Para falar a verdade, só para você ter noção, eu lá indo para a igreja, passou um período, eu já esqueci do que ela falou. Ó. Sério, eu fui para a igreja, passou pouco tempo ali, eu já tirei o contato tudo com eles, comecei só a ir na igreja 3 vezes por semana. Eu mesmo já comecei a esquecer do que a mulher tinha falado, mas o primeiro morreu. Não me lembrava do que ela tinha falado 2 meses atrás. E aí passou mais um período de tempo, o outro morreu. E eu também não recordava. Só que eu lembrava dos dois, obviamente. Morreram muito próximos lá um do outro, perto do bairro que eu morava. Enfim, um dia contando essa história, esse testemunho pro meu cunhado em cima de uma laje, falei, nossa, Marcelo, hoje é esse cunhado. Ô Marcelo, um dia eu fui fazer um assalto, aconteceu isso, isso e isso. Comecei a contar pra ele, igual eu tô contando pra você aqui. Aí eu falei, misericórdia, eu que sou a pessoa que sobreviveu pra dar o testemunho, e na época eu não pregava ainda não. Uhum. Então eu tinha esquecido, lembrei, falei, meu Deus do céu, eu vou ter que dar o testemunho. 1 hora eu vou ter que dar o testemunho. Como eu não sei. E os meus 3 primeiros anos na igreja, não foi pregando e nem contando testemunho. Porque diferente do contexto que a gente vive hoje, na escola que eu fui forjado, porque essa é a palavra certa, o processo que eu passei não é igual ao de hoje. Para mim, dar a primeira palavra dentro de uma igreja demorou 3 anos. Assembleia? E não era assembleia. Deus e amor? Não. Ah, então... Vou deixar a placa aqui porque tem que dar honra a quem tem honra. Quadrangular. Ah, quadrangular. E olha, as coisas mudaram por aí, não sei como que tá. Sim. Mas olha que interessante, eu fui para lá e eles sabiam do meu testemunho. O pastor cansou de me ver passar lá armado, e aí me levaram para o encontro com Deus, do evento que eles fazem. Sim. O pastor contou o testemunho de como ele me viu passar na porta da igreja e que orava muito por mim. Até chorei quando ele falou isso. Eu falei, meu Deus, se eu orava por mim, nem sabia. E aí, 3 anos só de recebendo. E aí, quando tava para acabar os 3 anos, eu comecei a falar com ele. Chamava Pastor André. Pastor André, eu tenho que contar meu testemunho. Deus mudou minha vida. De ex-traficante, hoje eu sou pregador da palavra. Então Deus me libertou, eu tenho que... Você não está pronto. Uau. Você não está pronto. Eu falei, mas quando eu vou estar pronto? Eu participo de escola de líder, né? Eu participo de escola bíblica, tinha escola bíblica pela manhã. E quando que eu vou estar pronto? Ele falou, não, vai ter uma hora certa. Mas não é agora, pode continuar aí na escola. E eu fui ali, detalhe, e não retornei à escola lá, que eu fui expulso. Mas nessa escola aí bíblica eu participei, a escola de líder foi participando. 3 anos. Quando eu tive a primeira oportunidade, não foi lá. Falei, gente, será que esse pastor não gosta de mim? Aí teve um culto de jovens, umas 100 pessoas, para quem vai pregar pela primeira vez. Até preguei sobre Jonas, lembra a mensagem? Ele falou, Roberto, perdão, dia tal, culto de jovens que vai pregar você. Onde? Tal lugar. Eu falei, ixi, achei que era ser aqui, querendo pregar na casa, e eu vou pregar fora. E fui. Aí me deram meia hora, preguei 10 minutos. Quando você está iniciando, 10 minutos parece 1 hora. O relógio não passa, né? E aí lembro, preguei de Jonas, foi bênção. E aí ele me viu, ficou observando e falou, não, bênção, nós vai investir em você. Vai dar certo. Tenha paciência. E aí, uns 3 anos e meio passou ali meu processo para ele falar, agora você está autorizado. E aí entra uma história muito interessante. 3 anos e meio, hein? Agora você está autorizado. Só que aqui, autorizado a quê? Lembrando, uma pessoa que não é boa de comunicação, só comunica através do rap, agora ela está na igreja, está lendo Bíblia, então se eu for pregar, como que é? Eu vou falar gíria, como que eu vou falar, como que vai ser essa expressão? O senhor ficou preocupado como que eu vou dar, expressar, como né? que eu vou dar esse testemunho? Como que vai ser? Dar testemunho. Porque no dia que eu preguei de Jonas, eu não dei esse testemunho, mas eu fiquei assim, 10 minutos, caçando palavras ali e deu certo. Na simplicidade, né? Mas enfim, no meio disso, 3 anos e meio, eu gostava muito de hip hop. Como eu tô te falando, envolvido na cultura, cantor de rap, dançava break, professor de street dance, já dei aula de dança. Enfim, um dia dando aula no Vila Recreio, já na igreja, dando aula assim de street dance, dançando na verdade, um domingo à tarde. 3 mulheres ficaram me observando. 3, de longe.
Nunca tinha visto as mulheres, observo. Me chamou. Por favor. Eu chamei, tudo bem? Qual que é o seu nome? Eu falei, Roberto. Deixa eu te falar, eu me chamo Fulano, Ciclano e Bertano, falaram o nome delas lá, se apresentaram. Nós somos de um programa chamado Fica Vivo. Existe até hoje esse programa do governo de Minas. E a gente trabalha com captação de professores para quê? Você pode ser remunerado dando dança, aula de dança igual você está fazendo ali. Você pode receber uma verba, um valor mensal, dando aula 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, dependendo da carga horária, e 1 vez por semana você tem que estar numa reunião com nós. E aí você pode ser remunerado. Eu era tão desinformado acerca de palavras... E que era remunerado? Que eu falei com ela, o que é isso aí? Ela falou, você pode ganhar um dinheiro em cima do que você faz. Dando aula, você também vai ter respaldado acerca disso. Eu me interessei. Ela falou, onde eu te procuro? Ela falou assim, na SEMAS Teresópolis, tal dia. Eu fui. Aí chegou lá, deu certo. Aí eu tinha que ir na sala de aula, pedir oportunidade na escola para dar aula lá, dia de semana. Quem que eu tive que enfrentar? Já imagino, professor. O professor que eu fui expulso com um problema que eu envolvi com ele. E aí ele ficou olhando para mim assim, já com raiva mesmo de me vendo assim, porque o meu problema com ele era coisa séria. E aí ele falou assim, eu vou dar um voto de confiança para ele, para ver se ele mudou. Uau. Um voto de confiança. Porque nossa desavença aí foi terrível. Aí deu esse voto de confiança. E aí foi sucesso, porque 40 alunos, imagina, aí, da escola veio para participar. E aí fui indo. Só que aí na hora que chegava na quinta-feira foi a minha escola do Senhor, vou te chamar assim. Porque quinta-feira eu tinha que levar um relatório para eles lá nas SEMAS. E aí reunia todos chamavam oficineiros, que são os professores. Reunia todos os oficineiros assim, numa roda, elas lá, assistente social, psicólogo e um policial do GEPAR, ficava junto. E aí eles falavam assim, cada um agora vai falar sobre como foi a sua semana de oficina, resumindo isso aí de 5 a 10 minutos, fica com a liberdade. Aí, o mais rápido você puder, você fala. Aí começava, a minha foi isso e isso, a minha foi isso e isso. Aí quando chegava em mim, meu Deus, como que eu vou falar pra esse tanto de gente? Aí quero falar nada não. Aí passava a vez, próxima quinta, Roberto, quero falar nada não. Aí uma assistente social chamada Joana, espetáculo de pessoa, chamou eu no canto e falou, Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, ela é assistente social, não, psicólogo. Chamou e falou assim, Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Por que você não fala? Tem algum problema? Quer se abrir? Eu falei, eu quero. Eu tenho dificuldade de comunicação. Eu falo muita gíria, acho que o pessoal vai rir de mim. Quer saber de uma coisa? Eu posso escrever em forma de rap. Eu te faço o relatório todo pra senhora cantando em rap. Mas falar, Alan, ela falou, esse rap aí, o rap na sua vida, ele tem um papel importante. De você tirar de dentro de você o que você sente. Mas por mais que você ache que as pessoas vão, ou talvez se ferir, ou talvez vão rir de você, você tem que tirar essa palavra de dentro de você. Ela não pode ficar aí. Já me deu esse toque. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, essa mulher tá certa. A mulher tá certa. Mas eu falei, mas eu não sei quando que eu vou conseguir isso. Tenha paciência comigo aí. Por enquanto, eu só falo da minha oficina de dança, escrevendo como se fosse rap. E mandava as folhas pra elas. Mandava as folhas. E sabe quanto tempo que eu fiquei assim? Uns 3 anos. Uau! Não falando nada, e eles deixando. No último ano, eu mudei a minha postura. No último ano, lá com eles também, que era a hora de Deus falar, agora chegou a hora de você sair daí. Porque tinha um plano de Deus ali também. O que acontece? No último ano, eu passei a escrever, anotar, todas as palavras que eles falavam, que eu achava a palavra bonita ou que eu não sabia o significado. Igual quando a gente vai estudar a Bíblia. Boa. Porque eu era um quinta série, mas de modo ignorante, ao extremo. Perdão, palavra do tipo foco, eu não sabia o que era foco. Uma palavra simples, né? Você achou que era um macho da foco. Aí, vai escutando. Aí eu comecei a escrever. As palavras que eles falavam, principalmente as difíceis. Teve um dia que uma professora falou, equidade. Falei, palavrão. Aí depois essa mesma elevou o nível e falou, você precisa ter execuividade. E equidade, execuividade. Chegava em casa, olhava, rapaz, a mulher tá gastando palavras, isso aqui significa um tanto de coisa, uma palavra dessa significa um tanto de coisas, a mulher fala bonito,
Aí eu comecei a memorizar, porque Deus me deu uma facilidade de memorizar as coisas assim de uma forma extraordinária. Tem texto assim que eu decoro que é muito rápido. Aí eu comecei a decorar palavras difíceis no dicionário e as que eles falavam lá. Contundente, categoricamente. Falei, gente, o que esse povo tá falando? E ia para casa, descobria e pegava. Comecei na escola de tarde e pedia para estudar anatomia. Você pode deixar eu usar a biblioteca rapidinho? Você me empresta um livro que fala de ossos, para pregar de ossos. Aí eu queria saber sobre. Comecei a pesquisar sem voltar para a escola. E aí fui estudando por conta própria, assim, com eles, com alguns auxílios de livros. E aí, quando fecha esse ciclo do Fica Vivo, estou bem lá no 3º ano com eles, um belo dia, a favela em guerra, os 2 bairros em guerra, Teresópolis e Recreio. Guerra terrível, muita gente morrendo, perdendo muito amigo que eu conhecia, da época minha. E aí, um belo dia, reunião, quinta-feira. Policial do GEPAR presente. Foi um grupo criado até no início para ser parceiro do Fica Vivo mesmo, né? E aí, o policial do GEPAR vai e fala: gente, a situação do Teresópolis de momento é essa. A Avenida Belo Horizonte, ela se tornou uma rua de sangue. E essa rua de sangue é o seguinte: quem é do Vila Recreio não pode vir no Teresópolis. Quem é do Teresópolis não pode vir ir pro Vila Recreio, que morre. Então, o divisor hoje é a Avenida Belo Horizonte. Ela virou uma rua de sangue. Essa época o jornal, se você torcesse, como diz o ditado, que vai sair sangue, né? E aí, quando ele falou isso, eu morava no Vila Recreio, a reunião era no Teresópolis. Aí, quando ele falou isso, eu fiz assim. Levantei a mão. Eu levantei a mão fazendo assim, ó. Meu Deus. O que eu tô arrumando? O que eu tô levantando a mão? Tanto dia pra levantar a mão, vou levantar hoje diante de uma autoridade. Aí eles olharam pra mim, todo mundo assim, igual cena de filme. Você quer falar, Roberto? Eu quero. Quero falar. E se possível, eu quero falar de pé. Aí, pode falar. Técnico de oratório, hein? Se diante de 30 pessoas e uma autoridade. Pode falar, Roberto. Com todo respeito. Sem perder a equidade. De uma forma bem factual, contundente, execuível. Mas eu gostaria de falar com o senhor. E se referiu à Avenida Belo Horizonte como uma rua de sangue ou linha de sangue, eu troco esse nome e a chamo de, na sua mente, é uma linha psicológica. Ela está dentro do senhor. Detalhe, o senhor é uma autoridade. O que você passa com o seu discurso hoje é medo para quem te ouve. Exatamente. Eu moro no Vila Recreio, a reunião é no Teresópolis. Que história é essa que se quem tá lá não atravessa? Eu atravessei. Se eu atravessei, outras pessoas também podem atravessar. Esse medo está dentro de vocês. Desbloqueia. É possível atravessar essa linha que o senhor chamou de sangue. Aí eles começaram a aplaudir. Foram aplaudindo. Pô, rapaz, você fala bem demais. Você conversa bem, por que você não fala? Só fica calado desse jeito. Aí eu falei, isso que é falar bem? É. Falei, então deixa comigo. Aí toda quinta-feira, quer falar? Quero. Toma, quer falar? Quero. Aí já empolguei. Aí eles falaram, não, hoje ele já fala é muito. Só que ali era uma escola de Deus para mudar a minha vida. Prepara. Na hora que deu o 3º ano ali de Fica Vivo, eu saí do Fica Vivo e aí entra uma parte muito engraçada. O pastor da Quadrangular me chama na salinha, mas era Deus. O que ele fez ali? Se não fosse Deus, você mesmo pode falar o que poderia acontecer comigo. Roberto, quero conversar com você na salinha. Aí eu já estava começando a pregar, dar meu testemunho, falar assim, um português melhor, melhorar a dicção, oratória, eloquência. O dom da palavra Deus me deu em cima do monte, ciência da palavra Ele me deu em cima do monte. Um dia eu falei com ele, Deus, me tira as gírias e me ensina a falar, amar e respeitar e me dá o dom da sua palavra. Aí ele me deu o dom em cima do monte da Fiat. E aí ele me chama na sala. Do nada assim, ó, eu quero conversar com você na sala. Aí eu fui. Roberto, eu quero te dar a bênção para você sair do ministério e ir para a Assembleia de Deus. Falei, o quê? Geralmente é o contrário, né? Eu sei que pede, né? Ele falou, eu tô falando sério. Eu tô te abençoando pra você ir pra Assembleia. Aqui do Vila Recreio mesmo. Eu falei, mas eu não quero ir não, ué. Eu amo a Quadrangular. Porque, né, isso mesmo, esse sentimento, assim, principalmente, né, eu fui batizado lá. Amizade. Deus usou eles pra me resgatar, né, como um canal. Eu tô te abençoando pra você ir pra lá. Eu falei, não. Eu não tô te pedindo a benção, eu não vou sair do lugar não, ué. Ele falou, vou te falar o que tá acontecendo. Se você ficar aqui na Quadrangular, você vai ter que fazer, eu tava na 5ª série ainda, né? Vai ter que fazer
ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, e você vai ter que fazer o Jocum, que é um treinamento para missão. Quando você fazer o ITQ e o Jocum, você não vai ficar aqui dando testemunho no bairro, dando testemunho ali em Belo Horizonte. Você vai ser enviado lá para missão fora, internacional. Ele já te manda para a África, já te manda para outros lugares longe. Então, eu vejo um campo diante de você para percorrer muito extenso, que hoje a Quadrangular nessa área está limitado, mas que a Assembleia nessa área a porta vai estar aberta. Olha a visão que esse homem teve. E aí, hoje você não vai me entender, tá querendo me esgoelar aqui nessa sala. Mas mais pra frente você vai entender. Vai por mim. Contra a vontade dele, eu falei, então me abençoe. Cheguei lá fora, chamei os filhos dele, que gostavam muito de mim. Abracei eles, chorei, falei, seu pai me expulsou da igreja. Seu pai me expulsou da igreja. Deixa ele. Isso, gente. Aí fui lá pra Assembleia. Cheguei na Assembleia, comecei a crescer. Escola bíblica, curso de doutrina. Comecei e realmente foi acontecendo o que ele falou. Prega aqui, prega ali, prega lá, prega no culto ar livre, missão, não sei aonde, vamos embora, debaixo do viaduto. E foi indo. Aí testemunho foi indo, fui pra dentro de presídio pregar, comecei a ir. E depois, quem me liga pra pregar? Ele. Ó, Roberto, vem pregar aqui. Quer fechar uma cruzada de 3 dias aqui? Aí eu fui lá, preguei 3 dias lá. O domingo que ele não abria mão de jeito nenhum, que era coisa demais do pastor titular pregar. Pode escolher o dia. Eu falei, quero sexta, sábado, domingo. Pode ser, não tem problema não. E aí, aquela parceria, até hoje nós conversamos. E aí, essas coisas foram fluindo pra cima de mim, foi acontecendo, né? Aí, com o passar do tempo, aconteceu isso. Fiquei muitos anos de assembleano, né? Igual muitas pessoas até hoje acham que eu sou. Muitos anos de assembleano. Fiz muitos amigos na Assembleia de Deus. Só que aí chegou um período que esse ciclo, ele finalizou, onde queimou no meu coração que eu deveria abrir um ministério e seguir ali dentro de uma visão que Deus tinha me passado, que é a visão celestial, uma estrutura toda baseada ali na mudança de vida que o apóstolo Paulo teve, porque Atos 9 e Atos 26, o apóstolo Paulo, ele fala que o encontro que ele teve com Deus, ele chama aquele encontro com Jesus de visão celestial, aquele encontro transformador. Então aquilo marcou minha vida, essa palavra, visão celestial, aquilo marcou minha vida muitos anos. Aí eu falei, se um dia eu tiver um ministério próprio, vai chamar visão celestial. E aí isso veio acontecer, procurei meu pastor, saí debaixo da bênção. Quando eu fui procurar ele, ele falou comigo, né, pastor Carlinhos, Roberto, quando você veio pra cá, eu vi uma palavra em cima da sua cabeça, assim, ministério, mas eu não entendi o que. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Aí a gente foi pra uma garagem, começou um culto numa garagem, e aí de repente veio a acontecer, e aí na hora de abrir essa igreja, onde abre? Onde abre? Meu lado humano, tem que ser sincero, não tinha Teresópolis na lista de primeiro lugar, não. Abre num bairro bacana. Meu lado humano, Jardim Alterosas na avenida principal. Laranjeiras, avenida principal. São Caetano, na avenida principal. Não tava nem chegando na lista o Teresópolis. Aí teve um problema lá na garagem que nós fazíamos o ponto de pregação, onde a dona da casa falou, na próxima semana, você já não pode estar mais aqui que eu vou mudar. E eu tenho que entregar a casa. Eu falei, meu Deus, e agora? Tem que arrumar um lugar para pegar esse povo. Vamos caçar. Peguei o rapaz que estava comigo, que é pastor, e falei, pastor, vamos caçar lugar? Vamos no São Caetano, vamos lá nas Laranjeiras, vamos no Jardim Alterosas, caçando esse lugar, nada de loja. Aí eu falei com ele, cara, eu não queria acreditar nisso, entra com essa moto dentro do Teresópolis. Entra lá que eu tô correndo de uma coisa que é errado. Porque aonde você caiu, que é onde Deus quer te levantar, né? Aí entramos com a moto do Teresópolis, achamos a loja, alugamos a loja naquela mesma noite. Deu certo, aí depois passou o tempo, a gente veio a inaugurar, e aí hoje a igreja vai completar 6 anos no Jardim Teresópolis. Uau! E pregando muito ainda. Hoje as agendas estão um pouco reduzidas, porque tem que conciliar o pastorear, né? Tem os pastores auxiliares lá, hoje tem um pastor lá, os auxiliares, tem mais pastores também no ministério, mas hoje eu tô saindo menos. É diferente, né, Marcelo? Quando você é itinerante, quando você também tá solteiro, então você tem um pouco mais de liberdade, né? Depois, quando você casa, você tem que é o seu ministério, a sua família ali, ou com a sua esposa, que é o principal, e depois tem as pessoas da congregação que você tem ali acolher, e ter um cuidado maior, né? Uma atenção maior. Todo final de ano, eu dou uma recuada nas agendas. Por exemplo, outubro, novembro e dezembro, eu fico mais fixo lá mesmo na congregação. Aí, durante o ano, eu venho pregando, mas também não é direto. Não é direto, né? Por exemplo, 2 domingos por mês eu prego lá já fixo, que é primícias e ceia. Sempre tô lá pregando. E tem o terceiro domingo que eu sento só para ouvir
alguém lá de dentro mesmo ministrar. Costumo sair mais uma vez por mês, quando eu saio no quarto domingo, e quando eu tenho o quinto também, às vezes sai, mas não é sempre. E de vez em quando, aí essas agendas de terça, quinta, que bate dias fora que não tem culto, porque hoje nós estamos só com o ministério, né? Já teve mais filiais, mas hoje só está com a igreja sede mesmo. Tem esse plano em Deus mais para frente de voltar a ter filiais. Mas aí hoje eu saio menos. Bem menos. E como é que é hoje dirigir uma congregação? A gente escuta muito que é difícil, eu acredito que seja mesmo. Mas cada experiência, né, é particular. E hoje, o pastor Roberto, como que é ser pastor de uma congregação, lidar com pessoas, lidar com jovens, enfim, como é que é lidar com os irmãos da igreja? É desafiador. Desafiador. O apóstolo Paulo fala, né? Combati um bom combate. O combate é bom, mas é muito desafiador. Porque as personalidades São diversas, né? diversas, a igreja está inserida dentro da periferia, Nossa. exatamente onde eu era traficante, hoje pastor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, o estar ali dentro, de vez em quando, passando por alguns lugares, acredita se quiser, é como se o ambiente à minha volta ele ainda me sufocasse. Porque é ali que você viveu aquela realidade, Deus te levantou ali, é bonito o testemunho. Só que tem aquelas marcas, tem aquela... eu tive que pregar numa rua que eu era gerente do tráfico, uma vez eu cheguei a gerenciar o tráfico, eu preguei uma vez, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para os moradores. Eu falei, eu estou na mesma rua, mas não sou a mesma pessoa. A mesma rua vivendo uma realidade diferente. E aí hoje, graças a Deus, sou muito querido lá na comunidade, tanto em Teresópolis quanto no Vila Recreio, né? Tem cada histórias assim que hoje dá pra virar vigília aqui. Esse testemunho. Conta uma então, pelo menos. É algo inusitado? Como é que foi? Eu vou te contar uma Que te marcou, pelo menos uma das que mais te marcou. uma recente. Quando eu fui levantado para pregar, comecei a pregar, contar testemunho, o nosso bairro, que era o Vila Recreio, tinha guerra com o Jardim Teresópolis. Aí guerra pesada, né, de tráfico. Isso em que ano mais ou menos, pastor? Desculpa, para saber. De 2004 para 2005, aí foi estendendo até perto de 2007, e depois, 2012, voltou de novo. Graças a Deus agora tá mais tranquilo. Então, eu peguei as guerras lá em 2 períodos, né? E estive, infelizmente, presente no tráfico de duas passagens. Uma lá para os meados de 2004 e depois 2012 e 2013, onde eu estive até como gerente do tráfico lá. E aí, Deus mudou minha realidade em cima disso, e aí foi acontecendo, né? Mas escuta essa história. Quando Deus me levantou para pregar, um dia eu estava dentro da Lan House, na época das Lan House ainda. Aí, de repente, telefone ali, Roberto, era pastor não, Roberto, ele chamava de Robertinho, né? Robertinho, tem como você vir pregar aqui hoje? Sabe quando você não olha na agenda e você responde rápido? Sim. E era assim, ó, hoje? Eu falei, sim, tem como. Aí eu falei, aonde? Aí falou o nome da rua, na rua tal. Essa rua, quando eu era do tráfico, eu tinha uma guerra nessa rua. Meu Deus. E aí, de convertido, eu nunca passei nela. Nunca passei. Ali é o meu calvário, é difícil de passar. Complicado, né? E aí, onde é? Tal rua. Eu falei, você pode me ligar daqui 10 minutos? Aí a pessoa, posso? Eu falei, misericórdia, como que eu vou pregar lá? Como que eu vou pregar lá? Como que eu vou pregar lá? Falei, meu Deus do céu, como que eu vou pregar nessa rua? Misericórdia, será que tem como ir? Aí liguei para algumas pessoas, tem como você ir comigo em tal lugar? Mais tarde? Não. Uns 10 nãos que eu recebi. E aí, pedi um amigo um carro. Errei. Sem carteira na época, hoje eu sou habilitado. Você não pode ir, você empresta seu carro? Ali eu tinha um medo ainda. Tinha medo, tem que ser sincero. Empresto. Não. Peguei o carro dele e fui. A igreja lotada, tinha gente até na calçada dessa rua. Parei o carro, entrei correndo e já fui lá direto voltar. Tem igual alguns artistas, ele trouxe só. Sério. Entrei, já ajoelhei ali e falei, meu Deus, tem misericórdia, eu tô aqui, sangue de Jesus tem poder na minha vida, tô aqui. Daniel, eu chego no altar, passa a palavra pra mim, igreja lotada, tinha gente até próxima, assim, sabe quando fica pensando perto do altar, porque a igreja também é pequena, gente na calçada e gente próxima do altar lotado. Comecei a pregar. Nesse dia, parece que eu tinha engolido uma enciclopédia e eu tava gastando palavras assim, como se eu estivesse pregando para letrados, para doutores e mais doutores. E eu tô gastando palavras. Os vernáculos sacrossantos prescrevem.
E tô ali, pregando. Quando deu mais ou menos uns 45 minutos de mensagem, eu ouvi uma voz do tipo: conta seu testemunho. E eu conheço essa voz. É Deus que tá falando comigo. Conta seu testemunho, de onde eu te tirei, que eu fiz na sua vida. Sim. Aí eu tirei o microfone assim, ó, virei e falei: meu Deus do céu, como que eu vou contar meu testemunho aqui? E com o microfone? Aqui. Aí eu fui, falei: meu Deus do céu. Aí a voz falou comigo assim, ó, aquela que a gente não fica enganado acerca dela. Filho, guardei a sua entrada, guardarei a tua saída. Você quer sair daqui, meu filho? Quero. Conta o seu testemunho. Uau. É uma condicional, né? Agora tem uma condicional. Te trouxe, agora eu te levo, mas faz o que eu tenho que... Eu te trouxe aqui, tem um propósito. Amado, é forte demais. Aí eu fui... Falei: irmãos, eu quero contar um testemunho aqui. Esse que vos fala. Aí quando eu fui falar, eu era tal. A menina na minha frente. Eu não te falei que era ele? Aquilo ali, já, a mão, segurando o microfone. Pra que essa mulher tá esperneando aí, falando? Aí ela, eu não te falei que era ele? Falou com a amiga dela, né? Aí, tipo assim, lembrou da guerra do tráfico, né? Nossa, que você comandava. E aí, acho que era irmão dela, era traficante atuando ainda no tráfico. E tinha guerra comigo, direta, o irmão dela. E aí, eu falei assim: não, quem tá falando pra vocês aqui é uma pessoa diferente. E eu vou mostrar. Aí eu comecei a contar o testemunho e tal. No final, ela veio e me deu uma foto. Você olha nessa foto pra mim? Aí eu peguei a foto, era ele. Nossa. Aí eu fiz a oração igual do pastor Jerônimo da quadrangular. Jerônimo da Silveira. A oração do dia foi igual do Jerônimo. Faz ele esquecer, meu Deus. Oh, Manaté. Apaga o assado desse homem. Meu Deus. Dobrei o joelho e falei: meu Deus, por essa causa me coloca de joelho. Alcança esse homem, liberta esse homem, muda esse homem, transforma esse homem. Aonde ele estiver aí pensando, ele tá ali fora esperando. Só esperando. Vai transformando ele. E aí, dei na mão dela. Entrei no carro ali, meio correndo ainda. Correndo. Tava ainda. E fui embora. Falei: meu Deus do céu. Isso aí é da época da Lan House. Tem muitos anos. Muitos anos. Passou o tempo. Esqueci disso. Chamei o Uber para ir trabalhar esse ano. Quem é o motorista do Uber? Ele. Ele. Meu Aí, Deus. eu entro no carro. Bati a porta. Aí ele tá aqui, vou até fazer que eu tô com a cadeira aqui, ó. Ele tá aqui, né? Sim. Entrei. Ele aqui, ó. Aí, eu não reconheci ele, porque de fato ele mudou muito. Assim. Eu não reconheci ele, não. Mas ele me reconheceu. O amor ditado, quem apanha, nunca esquece quem bateu, né? Aí ele tá aqui, aí ele fez assim: você é pastor? Porque no meu Uber tá escrito Pastor Roberto, né? Você é pastor? Mesmo? Aí eu, pela bondade de Deus, e olhando pra ele assim, ó. Retrovisor sim, só conversando. Não, ele virou mesmo. Ah, não, ele isso. Virou aqui, ó. Verdade. Aí ele ficou, eu fiquei tipo encarando ele aqui. Você é pastor mesmo? Falei: pela bondade de Deus. Aí ele falou: você não lembra de mim, não? Fiquei olhando assim. Não. Imagina que situação, mano. Mas você tinha esquecido mesmo, né? Você Sim, não tava não era fingindo. fingindo, não. E aí eu falei: não. Aí ele se identificou. Fulano, mano. Quebrada. Já deu o papo, como diz ditado. Fulano, mano. Aí eu, todo sem graça, né? Falei: legal, hein? E aí, você tá bem? Tudo bem? Você é pastor mesmo? E aí, pela misericórdia de Deus, na Avenida Belo Horizonte, 1160, segundo piso, pastor do Ministério da Visão Celestial. E seus irmãos? Estão bem. Falei: o seu? Tá bem também. Ele falou: cara, saí daquela vida. Graças a Deus. Vou louvar seja o Senhor. Gravado, seja Deus. Saí daquela vida e tal. E tô de boa, tô trabalhando igual você tá vendo aí. Mas é isso. Ô, você tem noção, o carro ficou parado? Não é corrida que segue, não. O cara tá parado ali, ó. Falando. E eu... Beleza, aí eu fui... E gelando, viu? Gelando, sou ser humano. Aqui, né? Não mudou. só tava- Gelando. Mas o Deus do livramento tava comigo e com ele. E aí, fomos e me parou. Ora por nós lá, hein? Falei: não, faz uma visita lá. Vamos morar com certeza.
Na verdade, ele não sabia, ele que eu já tinha orado há anos atrás, né? Sim. Para que Deus preparasse esse encontro. E aí, desci do carro ali, liguei para a esposa, liguei para algumas pessoas que conhecem a peça, né? Falei, rapaz, é um encontro que aconteceu, mas graças a Deus aconteceu com ele trabalhando e eu nos caminhos do Senhor, e a vida que segue tá na bênção. Amém. Pastor, como nós já havíamos dito aqui ouvimos o testemunho, né? Eu acredito que foi bem explanado mesmo, aquilo que Deus tem feito. Pelo visto aí, você vai ser bem assim, seguir uma linha mais continuista, né? Ou é isso mesmo, né? Ou sensacionistas, né? Aliás, é continuista mesmo, que o senhor acredita que continue os dons, é isso mesmo. Então nós vamos entrar aqui no assunto dos dons. Por que eu quis falar sobre isso, pastor? E queria aproveitar a oportunidade do seu Instagram. A gente abre o Instagram hoje, nós abrimos o Instagram hoje, a gente vê muita confusão, né? Eu não sei se antigamente não tinha por causa do acesso, da tecnologia, eu acredito que sim. Porque antigamente as pessoas tinham mais certeza. Isso é um dom do Espírito Santo. Hoje há muita banalização, pessoas filmando cultos, com as pessoas com as suas manifestações, seja elas, certas ou não. Então me veio isso no meu coração. Gente, eu preciso falar isso no Pode Crente, e aproveitar a pessoa que, né, tem uma certa autoridade nesse assunto, independente se ela é pentecostal, se ela é tradicional, mas que pelo menos fale alguma coisa, né? Para que pudesse orientar o público e, mediante alguns cortes ou alguém que for acessando a live, ela venha a ser esclarecida. Quem sabe uma oportunidade, a gente faz até um debate, não sei se o senhor gosta, a gente coloca uma pessoa que tem um pensamento diferente, o senhor aqui, a gente vai conversando, o senhor aceita ou não? O senhor não é... Eu particularmente não participo de debate. Então, um dia eu não vou achar alguém ainda, porque é difícil de achar aqui, mas enfim... A oportunidade, então, é de realmente expor através daquilo que o senhor pensa e também mediante a Bíblia, né? Os dons espirituais, pessoal, eles cessaram ou continuam até hoje? Como eu disse para o senhor, tem os sensacionistas, tem os continuistas, mas para o senhor, biblicamente, os dons... Aliás, o que é dom? Às vezes a pessoa fala, eu tenho um dom de visão, eu tenho um dom de cura, tenho um dom de tocar. O que é dom? O que é talento? O senhor crê que ainda existe? Como é que é para o senhor essa questão? Vamos lá. Resumão, né? Porque não deve dar tempo de detalhar tanto. Dom, dádiva, né? Dado por Deus. O Espírito Santo, que ele é o distribuidor dos dons, né? Hoje o Espírito Santo, se você busca, se você pede, ele pode dar esses dons. O doador é o amigo Espírito Santo. Eu acredito assim, os dons eles não cessaram. Eles não cessaram. Hoje a gente está no período, na Era da Graça, né? Da totalidade daquele derramar, do prometido lá de Joel 2,28, que se derrama em Atos 2, se estende aos nossos dias. E se estende aquela promessa. Filhos e filhos profetizando, já é profecia, né? Filhos e filhos profetizando, os servos e as servas também sendo cheios, e os jovens tendo visões. Então aí já está entrando dons, que é possível através do derramar do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele batiza, ele sela, né? Sela, batiza, e ele também distribui esses dons a quem busca, a quem pede, a quem diante de Deus se achega com sinceridade. E para que esses dons, né? Para que esses dons? Para que essa pessoa está buscando esses dons? Porque os dons, eles têm a sua finalidade para que você vai fazer uso deles, né? Por exemplo, profecia, se eu profetizar algo sobre a sua vida aqui, a profecia edifica a igreja. Se eu falar em línguas, não edifica a igreja. A língua edifica ao que fala e não ao que ouve. Já a profecia edifica a igreja. Então, às vezes, tem gente que até busca dons, mas às vezes para benefício próprio. Eu já conversei com pessoas que falaram assim, não, eu queria falar em língua, eu acho bonito. A gente entende, às vezes, que às vezes pode ser simplicidade da pessoa, mas não é pra isso. Igual uma vez, não, eu queria ter o dom de revelação para saber o que os irmãos... gente, olha o que as pessoas tocam, né? Os dons, eles têm propósitos em cada um deles. O Espírito Santo não pode Exatamente. Dar dons sem propósito. É para edificação do corpo, né? Do corpo, da igreja, enfim. Vai ter um porquê para aquele dom, né? Me entregou a ciência da palavra, hoje eu sou um pregador da palavra, pastoreio e faço uso das escrituras, enfim. Ele sabe,
né, o porquê daquele dom, a gente tem que procurar buscar com sabedoria os melhores dons. E detalhe, no meio disso que a gente está conversando, igual você falou, nós estamos numa era de muitas câmeras ligadas. Antigamente, pouca câmera, pouco acesso. Eu acredito que também, antigamente, tinha também algumas carnalidades, vamos dizer, Com essa certeza, expressão. essas coisas não são novas. Só que não eram como hoje. Hoje está demais, fato. Porém, os dias que nós estamos vivendo é dias sim de buscar dom. E há ainda o batizador está aqui, o Espírito Santo está aqui, e ele pode derramar esse dom. Mas nessa era que a gente está vivendo, onde a gente deve buscar esses dons, no meio dessa lista, a pessoa deve buscar discernimento de espírito. Porque a pessoa que discerne o espírito, discernimento de espírito, que também é um dom do Espírito Santo, ela não é enganada. Ela não é enganada. Então, uma igreja que ela fala que ela é cheia do Espírito Santo, essa igreja também ela tem que ter discernimento. Para ela ter a sensibilidade de ter percepção de que é Deus e não é Deus. Fato e verdade é que existem umas situações hoje no Brasil que nem precisa de ter discernimento de espírito para você ver que ali Deus não está naquele negócio. Entende? Só que hoje esse que vos falo, pastor Roberto, eu acredito que eles não cessaram. Eles continuam. Quem faz uso dele de forma séria, né? Séria, de fato, ele experimenta do melhor dessa terra, do que Deus tem. Ele não brinca com as coisas de Deus. Lá no nosso ministério, a gente tem uma marca lá que chama 3S, a marca do ministério. 3S. Significa? Simplicidade, seriedade e santidade. É nessa linha que a gente caminha. Tem que ser simples, tem que ser sério, mas tem que ter santidade no meio. Pastor, e puxando para alguma questão, para um dom, né, que ele é muito debatido aí, como a gente até brincou aqui sobre o debate, mas que ele é muito discutido e que independente de crer ou não crer, ele está sendo muito banalizado, é as línguas estranhas. A gente tem visto aí um excesso, sabe, uma banalização das línguas estranhas. O senhor, todo cristão deve falar em línguas, e como que o senhor vê hoje essa banalização das línguas estranhas, algo que é um dom, assim, tão maravilhoso, e às vezes de forma até difícil e belo de ver, e hoje está sendo tão, assim, ridicularizado no meio dos cristãos, até mesmo. E se estende a pessoa que não é cristão, porque vê aquilo ali e fala assim, que trem doido é esse, não dizer assim. Eu sei. O que acontece? Do lado do dom de línguas está línguas, variedade de línguas e interpretação de línguas. Um do lado do outro ali, né? Eu só quer falar em línguas. Enfim, uma igreja sábia vai buscar também a variedade e a interpretação. Os irmãos mais sabem. Enfim, o que eu vejo hoje? Existe realmente um grupo que brinca com as coisas de Deus. Existe um grupo que quer levar as coisas de Deus a sério. Nós somos de uma época... Você também é dela, porque eu te conheço um pouco, mas eu te conheço. Sim. Que nós éramos incentivados a buscar isso, o batismo, de criança. O batismo ali para falar em línguas. Nós éramos incentivados. E como que era um pouco antigamente? Vamos pegar um momento aqui de nostalgia. Fazia-se até uma roda. Você que não fala em línguas ainda, fica no meio da roda. Os demais faz um círculo em volta e fala em línguas. Dê as mãos. E você que está aí no meio, você fala só uma coisa só. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só vai ficar dando glória a Deus aí. Amém? E nós vamos aqui, os demais em volta, vai orar em línguas. Coisa mais linda. Aí o amigo Espírito Santo via graça naquilo. A pessoa com aquele desejo, glorificando a Deus. Vai dando glória a Deus. Vai só dando glória. Depois a chorar, se quebrantar. Aí... o ambiente ficava perfeito e propício para o descer dele. Aí a pessoa era batizada, falava em línguas. A gente era incentivado, vários cultos eram assim. As pessoas buscarem. Muitos sermões ao longo do mês já te incentivavam. Você precisa buscar. Até porque eu acabei de falar, o dom de línguas, ao que fala em línguas, edifica a si mesmo. Vai ter utilidade para a sua vida. É uma edificação pessoal. Vai trabalhar em algo no seu interior. Obviamente que depois, posteriormente, você vai buscar entender o que você está falando, que é a interpretação de línguas. Você vai buscar de Deus. Se ele te deu
a línguas, porque ele não pode te dar a variedade ou a interpretação de línguas, né? Enfim, só que, por que está banalizado? Porque muita gente no meio disso está brincando. Está brincando porque o falar em línguas é um dom, dádiva, o presente. Uma vez dado, não se retorna ao Pai. É irrevogável, certo? Só que no meio disso existem pessoas que nem falam em línguas e copiam línguas estranhas. Isso, Copia de isso eu alguém, queria falar com ou você. embola uma palavra aqui e fala que é línguas, né? Mas para esses tais que não levam a sério o que é sério, que é uma expressão que eu aprendi até no Rio, levar a sério o que é sério, para esses tais haverá um juízo. Haverá um juízo. Cabe aos pastores de ministérios proteger as suas ovelhas desse tipo de ação, da meninice, da brincadeira. Eu já estive no meio de pessoas, no meio pentecostal, não generalizando, tá? Mas eu já estive em rodas de pessoas assim, chega, começa a brincar ali que tá falando em línguas. Vai te dar paz do Senhor, já quer dar diz que tá dando um terra. Errado. Entendeu? Com coisa séria, não se brinca. Simplicidade, seriedade, santidade. Seriedade, segundo tópico. Então, é muito simples, mas é sério. E essa turma que tá brincando, haverá um juízo. Naquele grande dia, e pode ser que uns paguem agora mesmo. Nesses dias que nós estamos vivenciando. Dica que eu dou é que se você tá me assistindo e tem esse desejo em Deus de buscar esses dons, continue, busque. Mas não busque para mostrar para alguém que fale línguas. Não busque para se promover, né? Busque para, de fato, usar esse dom para aquilo que ele foi designado, né, em Deus para a sua vida. Ou para o ministério que a pessoa congrega. Sim, mas o senhor acredita que para a pessoa que é batizada no Espírito Santo, a evidência é a línguas estranhas? Ou o dom de línguas, que seja? Isso aí também gera debate, né? Eu vou entrar, mas gera debate. Por quê? Quando você levanta as suas mãos, né? Levanta as suas mãos, aceita Jesus, confessa Ele como Senhor e Salvador, você é selado com o Espírito Santo, né? Mas o fato de você ser selado no Espírito Santo e falar em línguas, que é um dom do Espírito Santo, são duas coisas diferentes, né? Até porque o teu Espírito Santo não é o falar em línguas. O teu Espírito Santo é ter o fruto. E o fruto não tem a ver com dons. Então, a maior evidência que eu vejo que você tem o Espírito Santo não é se você fala em línguas, você canta porque louvou, ou se você está entregando uma profecia. A maior evidência é na hora de eu ver o fruto. O amor. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Certo? Sim. Aí na hora de falar de dons lá, em Coríntios, Sim. Na hora que vai falar, pode observar. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse o quê? Amor. Porque seria possível, então, a pessoa falar em línguas e não ter o Espírito? Vê como que isso aí vai abrir um leque aqui, que dá pra gente virar vigília. Então a gente tem que separar uma coisa. Dom é uma coisa, o doador é outra. Entende? E às vezes a pessoa tá ali, ó. E detalhe, com o fruto, no fruto do Espírito, obviamente você vai ser salvo. Mas dons não é garantia de salvação. O próprio Jesus disse que haverá um grupo que vai chegar diante dele e vai dizer: mas em teu nome expulsamos demônio. Não tinha unção, tinha dom. Operamos maravilhas. Operação de maravilhas. E ele vai dizer para essa pessoa: não te conheço. Então elas tinham dom, mas cadê o doador? Não tinha. Então, tem que saber diferenciar o que é ser selado no Espírito Santo, o que é línguas, dom de língua. Antigamente, alguns ministérios considera que a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo é ela falar em línguas. Sim. Mas eu, Roberto Pereira, acredito que a maior evidência que a pessoa tem o Espírito Santo não é o falar em línguas. É o fruto. É o fruto que abre aqueles leques, né? Bondade. É como de mexerica ali, né? Vai abrindo os leques ali. É o fruto, mas ele abre os leques. Para amor, bondade, temperança, longanimidade, paz, mansidão, né? Bondade, por aí vai. Mas, pastor, mas assim... O que eu ia falar? Perdão.
sobre as revelações, como o senhor falou, até no seu testemunho, né? O termo usado, né? Revelação, para que as pessoas possam entender. É outro dom também que tenha sido um pouco assim, usado como um misticismo dentro da igreja, correto? A gente tem, eu não estou falando que não tinha antigamente, que nada é novo debaixo desse sol, desse céu, né? Como diz o Salomão. Então, eu acredito que isso já acontecia já antigamente. A gente vê isso, o Paulo repreendendo, né, aqueles adivinhos. Mas hoje, a gente vê também, continuando esse tipo de coisa, mas dentro da igreja, né? Pessoas falando, não é assim que te vi hoje? Aí a pessoa fala, não foi assim não. E aí fica aquele clima tenso dentro da igreja. Pastor, como é que a gente resolve isso dentro da igreja, com esse tipo de profecia ou de revelação, como é mais conhecido, para a gente não ter essa banalização, novamente essa palavra, mas é uma banalização e escândalo também no nosso meio. O que acontece? Existem pessoas que elas estão interessadas em ir atrás de algumas pessoas que se dizem ser de Deus, para que Deus use aquela pessoa na revelação, para que ela tenha um norte da sua vida, né? Falta dar a mão para a pessoa ler, essa é a verdade, né? E aí essa pessoa vai lá, não vai por causa da palavra, vai por causa desse possível dom. Olha, eu acredito, né, em profecia, que Deus pode revelar algo para mim aqui agora para passar para você. Acredito. O senhor é testemunha disso. Acredito porque Deus usou uma mulher, né, em profecia e hoje eu estou aqui. Acredito. Já ouvi muitas coisas. Deus nos mostra algo e aí já fui canal de Deus para a vida de alguém para falar isso. Quando Deus nos mostra, ok. Só que eu tenho observado uma coisa já assim, de muitos anos isso eu já observei. De um tempo para cá, desde a época do Orkut, viu? Desde a época do Orkut. Na época do Orkut começou a vir as revelações por nome. Eu olho para você aqui, eu vi um nome. Daniel. O famoso chute. Não, às vezes nem chute. Fala, eu via e solto seu nome. Uhum. Eu já vi revelação, supostas revelações, em que a pessoa começa a falar várias coisas pra você. Daniel. Aliás, não fala Daniel, não. Ela tipo olha assim e fala, eu via você atrás de uma mesa. E você fica desse jeito aí, com esse semblante. Uhum. E atrás dessa mesa eu pude ver um microfone. Aí você já começa a ligar na sua cabeça. A gente começa a imaginar, né? Opa, o cara vai falar do meu podcast. Meu Deus. Eu vi uma televisão do seu lado. Eu via você numa mesa, uma cama, uma televisão, eu via um microfone. E você desse jeito aí, ó. Só querendo raciocinar. Raciocinar e achando interessante. Falei, poxa, o cara parece estar me vendo ali no podcast. E aí, Deus manda te dizer que ele vai te levar em lugares Sempre assim. muito grandes. Daniel. Aí o que eu vejo nisso? Nada ali a pessoa tá chorando, mas na hora que solta o nome ela já desmonta. Meu Deus, e tal. É pra mim mesmo. E o que eu vou falar aqui, Vai gerar o pessoal vai vir pra cima de mim, hein? Mas não tem problema não. Mas a maioria, não tô dizendo todos, tá? Mas a maioria dos que fazem isso, eles não usam a expressão assim te diz o Senhor. Eles não, pode observar. Você vai começar a pesquisar os vasos da revelação por nome, vai observar se eles falam assim, ó, assim diz o Senhor, moço. Tal, 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 tal. Não. Eles usam uma expressão, eu via. Levanta a mão você que tá aí. Amado, eu olhava para você e via. E nesse momento que eu estava vendo, eu via. E vai abrindo as vias. o eu. Eu via. E enquanto eu via isso, Deus me mostrava tal coisa e eu via de novo. E vai vendo, vai vendo. As coisas que ele tá falando que ele tá vendo. Se ele tiver visto no seu Instagram, Facebook, no Face, nas suas redes sociais, ele não está mentindo. Ele está te enganando, mas ele não está mentindo. induzindo. Porque ele está usando o termo eu via. Então ele não está mentindo. Quem está chorando, o problema é seu que você está chorando. Ele só está contando o que ele viu. E você está achando... Uma coisa extraordinária. E ali eu vi um nome e tal. Ele não está falando assim,
Deus me revelou e ele manda te dizer assim, ó, assim te diz. Eles não usam o termo assim diz o Senhor. Não usa. Porque eles também conhecem Bíblia. Só não praticam e não obedecem. Eles conhecem. Aí eles forçam para o benefício deles, sangra as sagradas letras, né? Então eles não usam isso. Então a maioria, viu? A maioria. Sim. Mas não cessaram os dons. Deus ainda tem seus remanescentes, tem os seus profetas, seus escolhidos. Já ouvi muita coisa, já vi muita coisa. As irmãs do coque, pessoas novas, eu já vi adolescentes sendo usados nessa área, certo? Só que no meio entrou o que algumas pessoas chamam em linguagem técnica, no meio disso entrou alguns profissionais da fé. Porque existe um público para esse tipo de ser humano. Isso aí encaixa, pastor, naquele termo que a palavra de Deus vai falar que os falsos profetas existem por causa dos falsos, porque eles fazem doutores para si. Então, se eu me corrija se eu estou errado. Então, os falsos profetas não existem só porque ele quis pregar algo herético, é porque existem pessoas que querem ouvir isso, exato? Eu tô errado. Sim, porque se essas pessoas que vão ali, que elas não fazem isso. Que são muitas. Quando eu vou nesse tipo de congregação, é muito. Ah, vamos esperar o profeta fulano revelar. Tem muita gente. Essas pessoas que vão ali, elas mal leem a Bíblia na casa delas. A maioria que vai em alguns cultos assim, nem Bíblia leva. Sim. Não fica igual São simpatizantes. os bereanos. Eles não estão ali por causa da palavra de Deus. Esse que é a revelação. Né? E não quer levar, então, o revelador. Nossa. Né? Mas, enfim, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Você pode estar numa via torta e, por um período de tempo, Deus me usar aqui para te entregar algo, para te dar um escape, mas ele vai te advertir, porque a profecia tem 3 níveis. Vai ser, pastor. Exorta, consola e edifica. Exatamente. A maioria das revelações que a gente está vendo dessas igrejas aí, que o resultado é esse daqui, de pessoas, não é uma profecia que exorta. Ela só consola e edifica. Ela só está falando para você, você está chorando, mas o tempo de cantar chegou. Deus está mandando dizer que o cativeiro aí virou. Para aquela pessoa ali, que está com 3, 4, 5, que fica com um aqui, fica outro, não tem Deus está te abençoando, minha irmã. Ele vai fazer daqui 30 dias algo lindo na sua vida. Mas ele quer um posicionamento da sua parte. E você sabe do posicionamento que eu estou falando. Tal, aí já é diferente. Mas não é eu falar, meu irmão, então vamos lá, vamos pegar pesado aqui. As câmeras ainda estão ligadas. Eu fiz parte de uma facção criminosa que tinha 30 traficantes. A gente ia num culto dia de sexta-feira que o chefe falava, vão no culto, dia de sexta a gente ia. Mandamos nós xerocar o Salmo 91, nós andava com ele na Bíblia. Na carteira, perdão. E aí, antes de trocar a tira, a gente lia, 1.000 vai cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Nessa quadrilha de 30 tem uns 5 sobreviventes. Uns 5. E nós íamos numa igreja e tinha muita revelação do tipo, olha, teu inimigo vai descer essa noite. Vigia, teu inimigo vai descer essa noite. E nós com guerra de tráfico. Aí, não continuava a profecia, não, era só um pedaço. O chefe mandava para essa igreja 10 cestas básicas, dava oferta alta. Olha, homem, falava com ele. Ele ia lá no altar e chorava. Teu inimigo tá querendo descer essa noite. Aí saía do culto e acredita se quiser. Betão, monta aquela atividade em cima da laje lá. Irmãos, antes de descer, vão subir e vão dar um ataque. Que Deus já revelou que eles vão subir. Então nós desce antes e nós não perde. Meu Deus do céu, usando o nome de Deus. O pastor revelou. Para. Entende? Então, é complicado. É complicado. Tem 15 anos a mais de vida pro Ezequias. Mas tem conserta a tua casa, que tu vai morrer e tu não vai viver. Coloca em ordem aí. Aí a pessoa, a vida dela toda desordenada, sem ordem, e as profecias estão tudo ali só de edificação. Elas não exortam, elas só consolam e edificam, não exortam. E ela tem 3 níveis. Aí fica complicado. Olha, nossa igreja lá, a linha da igreja, nosso ministério é uma linha pentecostal. Sim. Acreditamos em dons, tem vasos lá usados. Não estou falando que lá não pode acontecer isso, de alguém ir para a carnalidade e vir acontecer isso. Todo mundo está passando de passar por isso, né? Graças a Deus nós estamos... Não está no seu controle, né, pastor? Trabalhando na Casa das Escrituras, tem escola bíblica dominical, tem ali professores, tem Bíblia, e a gente está ensinando a Bíblia. E eu costumo dizer para os membros lá da nossa igreja,
Pastor que quer te ensinar, que quer te enganar, ele não te ensina a Bíblia. Ele não te ensina a Bíblia. Pastor que quer te enganar, ele não vai te ensinar a Bíblia. Ele quer que você dá dízimo, oferta e tá super tranquilo e não vai pegar no seu pé. Esse aí é aquele que está interessado no seu dinheiro e não na sua alma, na preservação da mesa para ser apresentada diante de Deus naquele grande dia. Mas vamos lá. Eu sei que o entrevistado aqui sou eu, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. E aí eu vou finalizar isso aí que você está falando. É possível, eu quero que você seja assim, responda rápido, é o laicar. É possível uma pessoa abrir uma igreja em um mês? Abriu, vai alugar ali agora uma igreja. Abriu. Certo? Abriu um ponto lá. Não, igreja mesmo, ela alugou a loja. Sim. Vou abrir uma igreja. É possível essa igreja, em um mês, ter 500 pessoas? E se tiver espaço, meu filho, é possível. Sem a Bíblia, né? Sem. Pregando só a Bíblia. Aí é meio difícil. Só a Bíblia. Só a Bíblia é Um difícil. louvor, bênção, um som bom, estrutura boa, mas Bíblia. É difícil. 500 pessoas em um mês? Meio difícil. Com Bíblia? Só se for Hernandes Dias Lopes pregando todo dia, Marco Feliciano. Não, você eu os abri, eu tenho renomados um todo dia dinheiro lá, né? aqui e tô chamando só Tô falando favor. de anônimo, pregando Bíblia um mês direto. Anônimo. 500 pessoas dentro dessa igreja, entra. Ô, cara, é possível no sentido que o Espírito Santo pode fazer. Não, só se for através sim. Isso, nesse sentido, né? Porque eu creio que também que o Espírito Santo... Agora, de uma forma assim, nua e crua, só se tiver alguma coisa por trás mesmo. Que é o falso evangelho. Aprende uma coisa. Ninguém nasce grande. Exatamente. Da história aqui de alguém que nasce grande, só se for monstro. Tem que ter uma história, tem que ser gerado. Verdade. Se você vê a história de Daniel Bergo Narving, tem uma história. Não começou grande. Hoje é potência, mas Billy começou Graham. pequeno. Os demais ministérios que a gente conhece tem uma história. Começou pequeno, não começou grande. Sim. As igrejas sede, primeiro elas nasceram. Tem uma história de uma garagem, enfim. Tem igreja, meu amigo. Lá em Betim já chegou uma. Um mês tem 500 pessoas. O colega meu falou 500. Falei, mas o que tá tendo lá? Apaga a luz e começa. Não, tá tendo o que lá? Tendo o que lá? Vai revelar seu nome. Porque você deve não saber seu nome. Então você precisa de alguém de Seu revela. CPF. Alguém vai revelar seu nome. E aí essa aí da revelação do nome, em um mês ela tem 500 pessoas lá e os carros estão parando. E toda hora é voto disso, voto daquilo, voto disso, voto daquilo. E o pastor que tá na mesma rua lá, só com o suficiente, só com o tudo, com as sagradas letras, ele tá lá há anos, ele não tá tendo esse resultado em números, apesar que a gente não pode confundir uma coisa de encher com inchar. Porque tem muitos lugares que eles estão inchados, eles não estão cheios. E tem muitos lugares que aparentemente estão vazios de pessoas, mas da presença, o amigo tá ali. Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo uma era que já chegou agora até em Betim, tá chegando aí, enfim, de gente que tá brincando. Brincando. Tá fazendo negócio com... Negócio mesmo, negócio. Com a igreja. É negócio. É negócio. Os caras estão reunindo um grupo de empresário e abrindo, porque alguém disse isso. Se eu soubesse o nome, eu dava a fonte, falava o nome. Mas alguém disse e acertou quem disse isso. Que o que estragou muita igreja foi o bendito do CNPJ. Porque quando você registra uma igreja, ela tem o CNPJ e aí virou empresa. Na vida de muitas pessoas, infelizmente, o ministério virou negócio, a igreja virou empresa. Então ele trata como uma empresa. Então ele não tem obreiro, ele tem funcionário. Entendeu? Não é altar, é palco. Entende? E aí ele começa a chamar renomado, vai chamando renomado, que nem procura saber como que é a história dessa igreja, e vai ali, aí quem gosta vai lá, daqui a pouco lotou. Injeta dinheiro, faz isso, faz aquilo, sim. Mas enfim. Eu sei que tem os de Deus e sei também que tem os falsos. Se a pessoa buscar, se a pessoa discernir, se a pessoa ler a Bíblia, fazer o que os bereanos fez quando Paulo esteve em Bereia, eles vão ter a percepção se é o homem ali, se é ação humana, se é ação divina, se Deus está ali, ou se pode ser até mesmo uma porta que na Bíblia chama de sinagoga do diabo. Pastor, mas eu penso que parece que essas pessoas, quando você está lá no Instagram e você comenta, né, ou quando eu vejo alguém comentando, não é de Deus, levanta a enxurrada de gente para falar que
Não, mas tem que ter fé, porque comigo ele falou e era verdade e Deus cumpriu. Como é que é isso? A revelação é falsa, mas de um certo ponto cumpriu na vida de outro. O senhor acredita que tem algo de Deus ainda? Ou como é que funciona aí nesse quesito aí? Vou colocar 2 pontos, mas segura para não cair para trás da cadeira, hein? Isso. Fala aí. Eu preguei isso esses dias. Vou pôr 2 pontos. Aquele espírito que usava aquela jovem adivinhadora, ele tá atuando em Minas Gerais, no Brasil. Aquele espírito que estava na jovem adivinhadora. E por detrás dela tinha senhores que ganhavam com aquele serviço. Verdade. Não é, isso que não é tão velho assim, né, pastor? Aliás, não é tão novo. Hoje né, no assim. Brasil, eu preguei sobre isso. Aquele espírito que estava naquela jovem adivinhadora, ele já está atuando no Brasil. Pessoal, nós tivemos uma queda aí do sinal da internet, mas retornando aqui, o pastor Roberto estava falando das 2 linhas. Eu havia perguntado para ele como que é possível, né, pastor? Quando a gente vai lá no Instagram ou alguém comenta lá, né? Mas isso é ele usa esses termos. E outras pessoas veem a equipe para defender. Entra debaixo como testemunho. Ele é o homem de Deus, o que ele revelou e a profecia dele se cumpriu na minha vida. Enfim, como é que a gente consegue discernir esse tipo de pessoa que tem essa índole, pastor? O assunto é tenso e importante, a live até caiu por causa disso, gente. É muita atenção, mas enfim, vamos lá. Eu falei aqui, ó, de 2 pontos. 2 pontos. Primeiro, aquele espírito que atuava na jovem adivinhadora. Peraí, rapidinho. Travou de novo, Valmir? Tá atuando aí na vida de alguns, não de todos. E tem o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? De alguém que, de Deus, na caminhada com Deus, ele se perdeu. Eu conheço pessoas que se perderam. Conheço pessoas que se perderam. Começaram bem e nessa reta final estão terminando mal. Se perderam na caminhada. Só que essas pessoas que se perderam, que começaram bem, elas receberam de Deus dons que nós falamos aqui que é irrevogável. Uma vez dado, não vai tornar Deus. Então, se essa pessoa que se perdeu, virou um profissional da fé, perdeu o temor, que é interessante a gente citar aqui, e ela estiver hoje querendo enganar pessoas a fim de enriquecer, porque tem uns aí que abriu portas para enriquecer, né? Que aí já é o que nós chamamos de charlatanismo, né? Charlatão, né? Enfim, então, pensando nesse caso, pode ser que, por misericórdia de Deus, tá? Lembre lá de 2 Reis, capítulo 5, que uma vez Deus deu livramento ao povo sírio, tá? Nos dias de Naamã lá, mas dar o livramento por aquele período não quer dizer que ele era com aquele povo, não. Mas tinha um propósito naquilo. Então pode ser que, como um canal por um período de tal situação, Deus pode usar. Mas o fato de Deus estar usando uma pessoa com a vida torta como um canal para aquela situação, o Deus que usou até a jumenta lá, por um canal não quer dizer que essa não habilita ela a ser de Deus. Né? Alguém também criou essa frase, se eu soubesse o dono eu dava crédito aqui, o ser usado e o ser aprovado é 2 coisas diferentes. Verdade. Com certeza. Entendeu? Então, às vezes a pessoa está sendo só um canal e a pessoa testemunha. Mas também não pode, porque a pessoa tem uma vida toda alheia, que ela me falou uma coisa que se cumpriu também e tal. Não é isso. Alguns pode ter sido um chutômetro, pode ter sido aquele espírito de adivinhação realmente, né? E eu acredito também alguns que se perderam, ele tem o dom ainda, e ele ali naquele momento ali, começa a orar pela sua vida e vem algo ali, e ele te entrega, mas o Deus que está usando ele ali não quer dizer que está ali, né? Tá passando como um canal, mas não quer dizer que ele está habitando, né? Resumir, né, pastor? A profecia, onde nós devemos colocar o nosso coração, é na palavra, né? Sim. E o bom é se Deus realmente quiser usar alguém e nos proporcionar, né, suas bênçãos, seus livramentos, com orientações, mas a Bíblia já tem tudo, né, pastor?
Sim, deixar só um versículo aqui, que eu sei que Isso, nós estamos se na eu reta. quiser deixar um recado para pessoas, que eu falar, se eu quiser olhar para aquela câmera ali, ou um texto, enfim, se eu tem a liberdade, a gente já vai encerrar. Você que está assistindo esse podcast, né, agora ou depois aqui, né, do ao vivo, deixa o seu like, compartilha essa live e vamos proclamar mais e mais aí o podcast, que eu sei que vai abençoando mais e mais vidas. Vou finalizar então a minha fala, minha participação aqui, agradecendo a todos vocês que ouviram aí o podcast de hoje, meu testemunho, pela bondade de Deus, agradecer a vocês pelo convite. Sim. Deus abençoe a vida de todos vocês, continue com esse trabalho lindo, Amém. que tem alcançado vidas, alcançado almas, nos recebeu super bem aqui, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês, deixar um abração aqui para minha esposa. Claro, né? Abraço, beijo, né, para minha esposa, e família, e também para nossa família Visão Celestial, nosso ministério. Amém. A quem estiver assistindo também, colegas, amigos, que Deus abençoe vocês poderosamente. E não deu tempo de falar do Roberto Locutor, hein? Tá vendo? A história aqui é muito longa, hein? Mas eu quero deixar um versículo para finalizar sobre essa reta final de diálogo que nós tivemos. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1, que está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aleluia. Pelo Filho. Então, esses últimos dias, o Deus dos profetas, ele fala hoje por Jesus Cristo. E Jesus Cristo se apresenta pelas sagradas letras, né? Então, se ele quiser, na profecia, uma revelação, Usar alguém. Né? que edifique a igreja, que seja um escape para a sua vida, amém. Mas a nossa fé não pode estar alicerçada nos dons, mas na palavra daquele que distribui os dons. Certo? Então Deus abençoe, te agradeço muito. Amém. Prazer. Amém, meu querido. Você que ficou aqui, ou você que vai assistir essa live, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Aí.